Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Nós estamos no 86º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo, e agora só restam 15 dias para o final do desafio. Meu Deus, 15 dias! Rapaz, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. Quero falar sobre o princípio da atração. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da atração e o princípio da criatividade. E eu quero já começar esse vídeo dizendo: quem quer estar servindo a Deus no seu propósito vai precisar muito desses princípios. Não tem jeito. Se você não aplicar esses princípios, você não vai fazer a coisa certa. Eu não vou fazer a coisa certa. Hoje, essa semana, esses dias que se seguem, são aqueles dias do e se, né? Geralmente o e se der errado, o que vai acontecer comigo? Eu quero falar sobre 85 dias de desafio. E se a minha família não entender o que eu estou fazendo? Como será que a minha família vai reagir a isso? Aí eu começo a fazer as imaginações. Eles vão dizer que é uma bobeira minha, eles vão se incomodar porque eu estou saindo cedo de casa para fazer minhas caminhadas. Aí eu começo a fazer um monte de imaginações. A minha família já me viu começar muitas coisas e não terminar, porque isso era um padrão de comportamento meu que eu estou aqui trabalhando para eliminar ele da minha vida. Então, e se eu falhar mais uma vez? Minha família vai me olhar de maneira diferente, vai olhar para mim e falar assim: aí, tá vendo? Outra vez, mais uma coisa que você começou. E aí vem o e se, todos os e se. Mas, e se der certo? Como que a minha família passa a me olhar? Como que a minha esposa passa a me olhar? Ué, a minha esposa estava acostumada a me ver começar coisas e não terminar. Mas agora ela está me vendo há 86 dias acordando cedo e cuidando da minha saúde física, mental e espiritual. Ela está vendo eu me cuidar e ela está olhando e falando: caramba, vale a pena a gente botar um objetivo para ser feito. Porque quando a gente começa a fazer, as coisas começam a acontecer da melhor maneira que a gente, às vezes que a gente nem imaginava. Princípio da atração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Deixa eu falar para vocês, está acontecendo um monte de coisa. Inclusive, a minha esposa disse o seguinte para mim ontem: rapaz, você devia ter me avisado que nesses 100 dias ia acontecer tanta coisa assim. Tudo bem? Bom dia. E ela disse para mim que eu deveria ter avisado, porque tanta coisa que está acontecendo, parece que são coisas negativas. Mas essa semana eu estive com uma pessoa bastante especial. Inclusive, eu vou exercitar o network, porque é uma pessoa que eu teoricamente conheço há 15 anos, mas foi a primeira vez que eu sentei para conversar com essa pessoa. E ela é relativamente da família. E eu vou lá, vou me aproximar dela, porque quem quer se aproxima, né? Então ele tem algo muito especial, uma serenidade que eu posso dizer que eu jamais vi. Uma serenidade que eu jamais vi. Inclusive eu falei isso para ele e ele ficou muito honrado, feliz, me abraçou. Porque é óbvio que ele está buscando isso, né? Ninguém é daquele jeito à toa, ele está buscando aquilo. Inclusive ele disse para mim: eu nem sempre fui assim, estou procurando melhorar. E eu olhei para ele e falei: rapaz, você está muito avançado. E hoje eu vou me aproximar dele um pouquinho e vou manter esse contato, porque eu quero aprender sobre essa serenidade também. Então a minha esposa falou isso para mim ontem, sobre as coisas que estão acontecendo, e eu tinha comentado com essa pessoa que eu tinha aprendido a dar graças a Deus em tudo, porque diz a palavra de Deus que em tudo a gente deve dar graças. E eu tinha aprendido a dar graças
sobre algo que eu reclamei muito, que eu lutei muito, que eu realmente, se Deus não é bom, toma raio na minha cabeça, porque eu reclamei demais sobre o que aconteceu. E depois de 2, 3 anos eu fui entender que aquilo estava me colocando no caminho certo. Que se tudo desse certo, estaria dando errado. Aí a gente tem aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Na verdade, Deus escreve sempre certo. É a gente que entorta os caminhos. E aí Deus tem que ir lá, né? E endireitar o caminho pra gente. E que bom que Ele faz assim. Então estão acontecendo muitas coisas no desafio. Bastidores que a gente não passa por aqui. Porque a ideia não é trazer coisas difíceis, é trazer as coisas que estão acontecendo na realidade. Eu falo sobre os meus sentimentos para vocês todos os dias, mas as coisas que vão acontecendo no trabalho, na vida, elas vão dificultando o desafio, caso a gente olhe de maneira negativa. Ontem à noite eu saí tarde do meu trabalho porque uma máquina quebrou e eu tinha uma máquina de reserva e coloquei a máquina de reserva e fiquei pensando o que eu vou fazer para arrumar outra, que eu preciso ter uma de reserva. E enquanto eu pensava, né, o ditado diz, né, de pensar morreu burro. Enquanto eu pensava, a máquina de reserva também quebrou. As duas máquinas são velhas. Nenhuma das máquinas é nova. E aí eu já pensei, vou comprar algo, vou comprar uma, amanhã eu vou em fulano, ele tem lá umas máquinas usadas dessa, eu vou comprar uma máquina usada dele. E aí uma pessoa falou pra mim que eu deveria comprar uma máquina nova. E eu olhei pra pessoa e falei, quem é você para estar falando sobre máquina nova? Eu vou comprar uma usada e vou resolver o meu problema, e pronto, e vamos. E aí hoje eu comecei a pensar sobre o princípio da atração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então primeira coisa que eu fiz quando eu pensei no princípio da atração, eu lembrei dessa pessoa. Ela fala muito sobre isso. E aí eu peguei e pensei, caramba, lá vou eu comprar outra máquina velha, que talvez vai me dar problema logo na sequência também. Afinal, é velha, a gente não sabe como ela vai reagir ao trabalho. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, eu estou dizendo que eu quero tanta coisa nova, que eu quero ser diferente. Por que eu estou indo atrás de uma coisa usada, se eu tenho condição de comprar uma nova? E se existem lojas na cidade que eu posso ir lá e comprar e pegar e já resolver o meu problema de maneira verdadeira, resolver o meu problema. Então eu decidi que não comprarei uma máquina usada, vou comprar uma máquina nova. Vou fazer isso assim que o comércio abrir, eu saio e vou comprar a máquina e vou resolver o meu problema. Muito bem, às vezes a gente olha para as coisas e uma senhora ontem, é a Meire, eu vou entrevistar ela. Ela está no meu hall de network porque eu quero mostrar para vocês o quanto ela é especial. Eu já tenho uma entrevista gravada com o Rubens. O Rubens, ele é do network, é o cara assim, ele tem uma sabedoria enorme, muito maior do que network, mas o que eu olho para ele e falo assim, rapaz, isso aqui a gente tem que aprender e tem que seguir os passos dele, porque realmente ele é bom no negócio como ele faz. Ele ensinou muita coisa, eu vou deixar essa entrevista estar gravada e eu vou soltar isso daqui uns dias aqui no YouTube. E eu quero também gravar essa pessoa porque ela é realmente muito especial. Ela é uma pessoa muito especial. E ontem ela chegou, ela viu minha esposa. A minha esposa estava triste por causa da perda da avó. E ela ficou ali bem borocochô. Isso aconteceu no domingo. Aí ontem, na segunda ela não foi trabalhar. Ontem ela conseguiu ir, mas estava tristinha. E de repente essa pessoa chegou, a Meire, e começou a conversar com ela. E falou algumas coisas bem interessantes para ela. Inclusive sobre a lei da atração. E ela disse para ela, ó, tudo que você mandar para o universo, ele vai trazer de volta para você, tudo é energia. Ó, eu não sei quantos anos a Meire tem, eu sei que são bastantes, mas às vezes a gente olha e não dá nada para ninguém. Para uma pessoa específica, fala, nossa, essa pessoa aí não tem nada. E ela vem ensinar a gente coisas extremamente especiais. A minha esposa estava triste
eu já tinha falado algumas coisas para ela, como ela deveria entender essa perda da avó, como ela deveria reagir a isso. E aí ela chegou ontem e falou para ela: você não acha que é egoísmo da sua parte você chegar e desejar que a sua avó continuasse viva? Imagina se depois de um AVC ela continuasse viva, o quanto que vocês iriam sofrer por isso? Se ela tivesse sequelas, uma pessoa já de 79 anos, será que ela ia estar feliz? E aí, aquilo limpou o coração da minha esposa. Desde que ela ouviu aquilo, ela conseguiu voltar com um sorriso no rosto, as coisas voltaram ao normal, e ela entendeu, e ela depois falou isso pra mim: realmente era egoísmo da minha parte. A minha avó precisava partir. E partiu, e foi. E nessa conversa, a Meire olhou para ela e disse assim, porque aí a gente comentou que tem duas máquinas quebradas, né? Tem uma outra máquina quebrada lá, faz parte do desafio, vamos embora. E ela olhou para minha esposa e falou assim: você sabia que você ficar desse jeito que você tá aí, você vai continuar quebrando as suas máquinas? E aí minha esposa olhou para ele e falou assim: como assim eu vou continuar quebrando as minhas máquinas? Ela falou: porque você está entregando para o universo essa energia negativa. Você fica triste, você começa a pensar que as coisas não vão dar certo, e aí você fica falando que está sem dinheiro, e aí ela nem sabia nada de dinheiro, hein? E você fica falando sobre dinheiro, e que as coisas estão difíceis, e que não está vendendo, e que não está acontecendo. E aí a minha esposa foi pegando, e eu peguei aquilo e falei assim: rapaz, eu tenho que falar sobre o princípio da atração. Já estava programado para nos dias do ESI falar sobre o princípio da atração. E enfim, foi isso que aconteceu, e minha esposa entendeu aquilo de maneira diferente. Nós estamos programando de fazer algo em janeiro. É algo que pode alavancar um projeto nosso que está parado há mais de 2 anos. Mais de 2? Quase 3 anos já que esse projeto está parado. É um projeto lindo, mas está parado. E aí a gente viu uma oportunidade de fazer esse negócio andar para frente, alavancado. E aí a gente pensa: vai ou não vai, faz ou não faz? E se eu for participar de mais um evento, se eu for participar de mais um curso, e eu fazer o que eu fiz com os outros cursos? Aprende e não põe em prática. E se acontecer isso? Bem, vamos falar negativamente? Se acontecer de eu sair em janeiro e fazer esse evento, que é um evento curso prático, você vai fazer as coisas acontecerem ali no momento do evento mesmo, não é algo só para aprender. Você aprende, aplica e sai com o teu projeto andando. Se vai andar depois, o problema é seu, mas você sai com ele andando. E aí, vou pensar negativamente. Se eu for até lá e fazer tudo que tem que ser feito e não der certo, no máximo eu vou perder alguns milhares de reais. Tranquilo, não vai mudar minha vida. Não vou ficar nem mais rico e nem mais pobre. Mas eu vou ter que fechar o meu negócio 2 dias para poder participar do evento. Puxa vida. E o que eu vou perder? Vou perder algumas vendas. Vai mudar minha vida? Não. Não vou ficar nem mais rico nem mais pobre. Talvez nos outros dias eu deva me esforçar um pouquinho mais para repor. Tranquilo. Também tá dentro do escopo. Não vai fazer muita diferença. Não vai acontecer de eu olhar para aquilo e não conseguir fazer. Não vai. Mas e se der certo? Princípio da atração. E se der certo? Se der certo, eu vou colocar em prática um projeto de 3 anos que não para de ferver no nosso coração. A gente só não teve força e não teve energia para fazer aquilo até agora, porque a gente estava esperando o melhor momento. Inclusive a Meire disse para nós ontem: ei, para com isso, daqui uns dias vocês estão aí com 70 anos, vocês acham que vai demorar? Mas daqui uns dias vocês estão aí com 70 anos e estão olhando e esperando o melhor momento chegar. O melhor momento é agora. Ela sabe do que se trata o nosso projeto, a gente comentou com ela sobre isso ontem.
E ela disse: só pode dar certo, não tem como dar errado. Vocês já conhecem, vocês já sabem, vocês têm uma energia incrível e vai dar certo, é claro que vai dar certo. Então ela já chegou declarando que vai dar certo na nossa vida, porque ela é uma pessoa da lei da atração, que ela olha e fala: vai dar tudo certo, não importa se parece difícil, não importa que vai dar certo. Hoje nesse vídeo nós falamos sobre o princípio da atração. Eu queria falar sobre o princípio da criatividade, mas o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar a criatividade para amanhã. Então hoje ficou só a atração. O que eu quero finalizar esse vídeo aqui? Quando eu comecei esse desafio, imagina que eu estaria aqui, ó, 17 graus, um vento danado, 5h40 da manhã, eu estaria aqui gravando um vídeo, cuidando da minha saúde física, mental e espiritual. Eu não estaria. Todos os e se que começaram lá atrás eram: e se tudo der errado? Era: e se eu me machucar? E se eu ficar cansado? E se eu não conseguir trabalhar direito? Ó, eu estou trabalhando muito melhor do que eu trabalhava quando eu acordava às 6h30, 7 horas, às vezes 8, às vezes 9. Eu estou trabalhando muito melhor. Eu estou muito mais energizado. Isso eu estou falando fisicamente. Estou muito mais energizado do que quando eu comecei. Eu também estou mais energizado mentalmente. Eu estou resolvendo coisas que eu não conseguia resolver, que eu não conseguia fazer. Ó, tinha uma preocupação de como a minha esposa olharia para esse desafio. Primeiro porque eu desistiria. O meu padrão de comportamento era desistir, não era continuar. Mas eu estou aqui, 86 dias. Ninguém duvida mais que eu finalizarei os 100 dias. Pelo contrário, ninguém duvida de nada que eu diga que vou fazer. Porque se acostumaram a olhar, me ver, falar e fazer. Se eu tivesse lá atrás acreditado nos e se der errado, eu não estaria aqui. E hoje eu quero convidar você, assim como eu mesmo quero me convidar. E se der tudo certo? Como que nós vamos lidar com isso? Se der tudo certo. Se der tudo certo, vai ser incrível. E eu acredito que vai dar tudo certo. E eu acredito que vai dar certo para mim e vai dar certo para você. Eu comecei o vídeo falando que em tudo a gente deve dar graças também. Dá graças a Deus por tudo que está acontecendo. Não reclama não. Não olha para a sua vida e diga assim: ah, isso não vai dar certo, aquilo. Não faz isso. Esquece isso. Vai dar certo. Olha para a tua vida hoje. Alguma coisa está fora do caminho, alguma coisa está fora do caminho, está acontecendo aquilo que você não quer que aconteça, pode ter certeza. Deus está guiando o teu caminho para aquilo que realmente você deve fazer. Se não tivessem acontecido coisas terríveis na minha vida, eu não estaria aqui. E eu posso falar para você que já aconteceram muitas coisas terríveis na minha vida. E eu não vou me lamentar, porque não é essa a ideia. A ideia é, graças a Deus, que Deus colocou em mim qualidades através dessas dificuldades que Ele me proporcionou. E o que mais importa é que essas qualidades que Ele colocou em mim servem para mim, servem para você e servem para todo mundo que cruzar o meu caminho. Porque Deus não dá nada para a gente à toa. Ele não prepara a gente para uma batalha se a batalha não for para ser ganha. Ele não prepara a gente apenas para sofrer. Tem gente que diz que a gente precisa sofrer, mas precisa sofrer para entender. A pessoa especial que eu conheci no domingo, ela me disse uma coisa que jamais eu tinha pensado na minha vida. Nós precisamos passar pela dor da morte para entender como a morte é dura, como a morte machuca a gente. Precisamos entender isso, porque um dia nós vamos ter a vida eterna. E quando a gente tiver a vida eterna, a gente precisa dar valor. E lá na vida eterna a gente vai se lembrar que a morte dói. Eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca pensei sobre isso. Por que a gente tem que saber a dor da morte? Passamos por um luto no domingo. Quantas coisas esse luto nos ensinou. Eu ficaria horas falando sobre tanta coisa que aconteceu aqui.
tanta coisa está acontecendo por causa dessa morte. E aí aquela coisa é melhor estar na casa do luto do que onde está banquete, porque os vivos o aplicam ao seu coração. É exatamente isso que aconteceu, e os vivos estão aplicando ao coração a ideia de que precisam estar prontos para viver o melhor na sua vida. Vou finalizar o vídeo. Um bom dia para você. Se fizer sentido, dá like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. E eu vou terminar o vídeo hoje mostrando para vocês uma coisa interessante, ó. Meu pezinho de pitanga. Aqui, ó. É o último pé de pitanga da cidade que ainda tem pitanga. Eu vou desligar o vídeo, mas ó, vou fazer igual as mulheres que faz cozinha por aí. Tá servido? Bora fazer um bom dia? Bora!